Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 160 desse programa falando sobre os Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, do Spotify, do Deezer ou do seu canal no Telegram, olha só. Essa semana a gente está trabalhando nessa préviazinha aí antes de temporada, então a gente está trabalhando para organizar, para a gente ter mais conteúdo para vocês, para deixar vocês mais inteirados sobre o que está acontecendo com os Steelers. Se você já segue o canal no Telegram do Black Yellow BR, é t.me/blackyellowbr, você já notou que a gente teve pequenos trechos em áudio do nosso chefe Ricardo comentando as notícias da semana, e essa semana foram muitas notícias, tá? A gente iria vir aqui para fazer um podcast comentando geral do que aconteceu, de movimentações finais do elenco, de as novas contratações, dos cortes, enfim, e renovações, tudo que movimentou aí os Steelers nessa última semana, nesse fim de semana, nesse feriadão. Mas como essas informações estão tão completinhas que esse episódio foi feito inteiro montado com base nos áudios enviados. Os áudios que o Ricardo enviou para vocês no Telegram, mais alguns áudios que o Germano também participou. Então a gente fez esse debate offline, debate virtual todo na internet, enfim, que vocês vão conferir nos próximos instantes, tá? Então, antes da gente começar aqui a atualização sobre o Pittsburgh Steelers, lembrar para vocês seguirem Twitter e Instagram, @BlackYellowBR, tá? São as principais fontes de informação, é onde o Ricardo, por exemplo, tá direto nessa grande cobertura dos Steelers, e curtir lá, seguir o canal no Telegram. Já deixei o link aqui, mas deixar de novo, t.me/BlackYellowBR, porque lá vai ter, a gente tá trabalhando para ter muito mais atualização por lá, tá? Então, vamos começar esse programa e a gente vai falar a questão do elenco final. Tivemos algumas movimentações surpreendentes, o Steelers liberou o seu elenco final, e entre elas, que são os trechos que você vai ouvir agora, a gente vai comentar o corte surpreendente de Ryan Switzer, que acabou sendo substituído por Ray McCloud na posição de wide receiver, o corte do Dan McCullers, que acabou passando pelo waivers e voltando no practice squad, e aí Carlos Davis ficou no elenco final. A surpresa James Pierre, undrafted free agent, que ficou no elenco final dos Steelers. Vocês ouviram no último episódio que a gente fazia uma previsão que a gente não tinha expectativa de que fosse ter algum undrafted free agent. Tivemos, e aí vamos com esses três nomes, com essas três movimentações comentadas aqui pelo Ricardo. Vamos lá. Final de semana cheio de notícias, cheio de acontecimento com os cortes finais para a temporada regular. Os elencos pela liga reduziram de 80 para 53 jogadores. O roster, o Steelers fez algumas movimentações ontem que me surpreendeu bastante. Não esperava ver Ryan Switzer dispensado realmente. Pensei que toda a relação que ele já tinha com o Big Ben, sem contar o fato de que tinha alguns relatos que ele vinha treinando bem, e aí seria o suficiente para ele garantir uma vaga no roster final, e não foi. O Steelers dispensou o Brad Switzer, nem trouxe ele de volta para o practice squad. Pode até ter feito alguma oferta para ele, o jogador preferiu buscar algo melhor no mercado, que eu sinceramente, caso ele tenha tomado essa decisão, é um risco muito grande, enfim, capaz de ele encontrar uma vaga por aí, talvez até volte no meio da temporada, mas o Ray McCloud, que eu imagino que ficou com o lugar do Switzer, não é uma unanimidade, diria, nos special teams. A gente ainda vai ver como é que vai ser dentro de campo. Os relatos do Ray McCloud é que ele treinou realmente muito bem, mas material de jogo a gente realmente não viu. Então poderia ser até simples e fácil para o Ryan Switzer eventualmente voltar para o roster final. Ele preferiu ficar sem time por enquanto, talvez, enfim, a gente não sabe, é só uma suposição
discussão mesmo que a gente tá fazendo aqui. O Dan McCullers foi cortado, outra surpresa pra mim. O Dan McCullers já ia pra sua 6ª ou 7ª temporada, não lembro agora de cabeça, só nessa onda de não ter competição à altura, brilhar no meio da turma do terrão na pré-temporada, e já vinha nessa vida por muito tempo e foi cortado. Carlos Davis, o rookie escolhido na 7ª rodada, ficou no roster final, me surpreendeu, ansioso para ver o que, é que o Carlos Davis pode oferecer, o que foi que ele fez no training camp, que chamou a atenção, qual o diferencial que ele teve. É de fato um jogador muito rápido, foi até destaque no Combine por conta do tempo de 40 jardas devido à posição e o peso que o jogador tem. Então, talvez tenha sobressaído um pouco os olhos da comissão técnica para ele se manter no roster. A gente teve um undrafted free agent e uma temporada sem jogos de pre-season, um feito, para mim, pelo menos, que o undrafted free agent tenha conseguido ficar, o James Pierre. A gente comentou sobre ele no último podcast. Seria um candidato undrafted a ficar no roster final. Os relatos que surgiram dele nas últimas semanas foram super positivos, no final do training camp principalmente. Estava treinando muito bem, estava fazendo várias aceptações dos coletivos e acabou ficando no roster final como o 6º cornerback. A gente levou, naturalmente, o Joe Hayden, o Steven Nelson, o Mike Hilton, o Ken Sutton, o Justin Lane e o James Pierre como 6º nome. No podcast a gente até comentou que poderia correr esse risco, porque a gente tem os 5 cornerbacks, podemos dizer, muito ativos no time, cada um já tem o seu lugarzinho. O Hayden e o Nelson e o Hilton, obviamente, na defesa, jogando grande maioria dos snaps. O Ken Sutton entrando em sub-package de formações eventuais de terceira descida, é a expectativa que tem ao redor dele. O Justin Lane, que é um jogador titular no Special Teams, então agora o James Pierre vem para ser o 6º nome. É isso, então a gente falou de elenco final, claro. Toda a equipe monta o seu practice squad. Esse ano foi uma alteração. Dos 10 que a gente tinha no ano passado, já ia subir para 12 esse ano, graças ao novo CBA. E graças à pandemia, a gente subiu direto para 16 nesse ano. E esses 4 nomes extras podem ser nomes mais experientes. E aí, como o Steelers montou o practice squad, é o tema que o Ricardo comenta agora, tá? Principalmente os nomes mais conhecidos que voltaram, enfim. Ricardo, como é que você viu essa montagem de practice squad? Practice squad, como eu disse agora há pouco, o Steelers já tem 14 nomes contratados, são eles o Trajan Bend, o Antoine Brooks, escolha do draft desse ano. Não vinha treinando bem, aparentemente, não à toa o Marcus Allen ganhou um espaço no roster final, basicamente, era uma disputa entre eles dois, e o Marcus Allen acabou sobressaindo. Então, o Antoine Brooks volta para o practice squad. O Dion Kane também no practice squad, ele ficou no roster final da temporada, chegou no Steelers no meio da temporada passada, jogou alguns jogos, foi até importante. Pensei, até botei ele no meu preview, que ele ficaria no roster final do Steelers, porém Pittsburgh também o dispensou, ele tá lá no practice squad, pode vir a aparecer caso tenha alguma lesão. O Anthony Coyle, o Amara Darboh, o jogador estava no Steelers na temporada passada, o Trey Edmonds também estava no Steelers na temporada passada, o Jaron Elliott, jogador que chegou no final do training camp, na verdade, e também teve passagem no Steelers em 2019. O Darren Gray, escolha do draft do Steelers 2019, volta pro PS mais um ano. O Jaron Jones, o grande Dan McCullers, agora no practice squad. Uma curiosidade do Dan McCullers aqui, ele tem um contrato no Steelers que pagaria $88 mil por semana para ele, e agora ele vai estar ganhando $12 mil por semana por estar no practice squad, fazendo basicamente a mesma coisa que ele estaria se ficasse no roster principal. O R. Mondor, grande jogador, bem promissor, apareceu bem na pré-temporada passada, volta para o practice squad. O Kevin Rader, o Curtis Riley, foi um safety que chegou ao final no meio do training camp, na verdade, chegou a ficar no roster final, que foi anunciado ontem, porém, com a chegada do Sean Davis, o Curtis Riley já veio para o practice squad. E o punter, Corliss Waitman,
também está aqui no Practice Squad. As notícias do elenco são essas, mas aí o Steelers surpreendeu e trouxe de volta, depois do elenco final montado, 2 jogadores já conhecidos da torcida, já conhecidos da comissão técnica e já conhecidos dos jogadores. Joshua Dobbs, quarterback, ele foi trocado para Jacksonville no ano passado, assim que o Nick Foles saiu machucado, e aí eles buscaram um outro reserva. Foi uma escolha de 5ª rodada que o Steelers recebeu e mandou o Joshua Dobbs para o Jaguars. O Sean Davis voltou também, ele tinha saído na free agency e ido parar em Washington, ainda à época era Washington Redskins, hoje o Washington Football Team, e tá de volta depois de ter sido cortado aí pela equipe. Os dois estavam disponíveis, o Steelers trouxe de volta, e aí na movimentação correspondente foram cortados o Curtis Riley e o Doug Hodges, ambos já trazidos para o Practice Squad, como vocês ouviram na apresentação do Ricardo agora há pouco. Mas vamos conferir os comentários do Germano, depois do Ricardo, sobre as contratações de Joshua Dobbs e Sean Davis estão de volta a Pittsburgh. Danilo, tudo que os Steelers estão fazendo nesses últimos dias só pode significar uma coisa: a gente está indo de all-in nessa temporada. É isso que eu penso, porque todas as contratações e as renovações indicam isso. A gente trouxe o Joshua Dobbs para ser o 3º quarterback. Dispensamos o Doug Hodges, que voltou para o Practice Squad. O Dobbs, com certeza, é um upgrade em relação ao Doug Hodges. É um cara que atuou, teve experiência na temporada regular, na temporada de 2018. É um cara que eu particularmente gosto, tá? Porque é um cara que oferece uma coisa diferente pra gente, que é um quarterback mais móvel, coisa que eu sempre bato na tecla no podcast, coisa que eu sempre quis que acontecesse. Então, pra mim, isso aí foi uma boa contratação. A contratação do Sean Davis também achei muito boa, que é um cara que foi titular aqui durante muito tempo. Muito tempo não, né? Mas, enfim, alguns anos. É um cara que com certeza tem calibre de ser titular nessa liga, tá? Isso aí eu não tenho dúvidas. Ele apenas foi embora porque, enfim, a gente não ia conseguir chegar num valor certo para ele. E, como a gente pôde ver, realmente a gente não conseguiu chegar. A produção dele, até aquele momento, não se traduziu em um segundo contrato com os Steelers. É um cara que teve alguns erros, que precisa melhorar nesse aspecto, mas que com certeza ele é melhor do que o Curtis Riley, que foi cortado. Entendeu? É um cara que pode, inclusive, talvez, pegar a vaga do Edmonds, caso o Edmonds continue a jogar mal, entendeu? Então, para mim também foi uma contratação muito boa. O Steelers trouxe de volta 2 nomes conhecidos no Josh Dobbs e no Sean Davis. O Sean Davis ele foi dispensado pelo time de Washington nos últimos dias, passou pelo período de waivers sem ninguém pegar o jogador, se tornou free agent e o Steelers foi lá e assinou com o atleta novamente. Uma coisa que me preocupou na hora que o Steelers assinou com ele com relação à fórmula de escolha compensatória para o draft do ano que vem, porque ele pesaria na fórmula, pelo menos, mas pelo que algumas pessoas comentaram aqui no Twitter, não parece que o Sean Davis vai influenciar porque ele foi cortado. Não entendi muito bem, na verdade, o conceito, vou até pesquisar um pouco mais depois, mas aparentemente por ele ter sido cortado, não necessariamente ele vai pesar na contraforma do Steelers e pode render uma escolha compensatória ainda de 6ª rodada na próxima temporada. Outro nome conhecido que voltou para Pittsburgh foi o do Josh Dobbs. Josh Dobbs ele foi dispensado do Jaguars ontem, na verdade, no meio dos cortes. Passou pelo período, foi pego no período de waivers, na verdade, perdão. Ele foi pego no período de waivers pelo Steelers. E o Duck Hodges, a lenda Duck Hodges, foi dispensado para dar lugar ao Dobbs, que eu particularmente gosto, sempre gostei do Dobbs. O Dobbs rendeu uma escolha de 5ª rodada pra gente nessa negociação com o Jaguars em 2019. Essa 5ª rodada, no final das contas, a gente mandou para Miami na negociação pelo Minka Fitzpatrick e o Dobbs voltou pra gente. Agora, então foi uma troca quase de graça, podemos dizer, pelo Dobbs. O Duck Hodges ele deve voltar para o Practice Squad. Acredito que o Steelers vai trazer ele de volta. São 14 nomes que a gente já assinou de 16 vagas disponíveis. Então a vaga do Duck Hodges já está lá segura para que ele retorne
a ficar aqui. Isso é bem legal, a volta do Dobbs, principalmente um ponto que muita gente levantou e que faz muito sentido. O Steelers da temporada passada, para treinar, quando enfrentou o Lamar Jackson, um quarterback mais ágil, mais móvel, usou alguns jogadores meio que de modelo para treinar. E o Dobbs tem essa habilidade já como QB3, é um cara extremamente inteligente, sempre foi destacado por isso. E o Steelers volta a ter o Big Ben, o Mason Rudolph e o Josh Dobbs na sala dos quarterbacks. Bem legal. Sobre o Sean Davis, eu não sou um entusiasta do Sean Davis quando ele estava em Pittsburgh como titular. Entendi totalmente que o Steelers não renovar com ele, foi pro mercado, ganhou um puta de um contrato de Washington, ganhou $2 milhões lá em Washington para ser dispensado, voltou para Pittsburgh, mas como membro do Depth Chart para reforçar, eu achei a contratação extremamente válida mesmo. O cara que já conhece a defesa, já conhece o Tolo, já conhece o playbook e como é que o Steelers joga, enfim, chegou nem a entrar em campo em Washington, bem dizer. Então, para Depth ficar ali atrás do Terrell Edmonds e do Minka Fitzpatrick, eu acho o nome bem válido, sim. Então, com as duas movimentações que o Steelers fez hoje aprovadas. Ainda trabalhando pesado no domingo, Kevin Colbert teve muito trabalho nesse domingo. A gente teve uma renovação de contrato no elenco. Cam Hayward, nosso defensive end, nosso capitão de defesa, ganhou uma renovação de 4 anos num valor de 65 milhões, o que somado com o que ele já tinha, ficam 5 anos, 75 milhões. O Steelers até divulgou depois que pouco mais de 20 milhões disso aí vão ser garantidos, o modelo clássico de Pittsburgh de negociação de contratos. Mas então Cam Hayward está renovado para mais 4 anos, ganhou uma extensão para mais 4 anos, e aí primeiro o Germano, depois o Ricardo avaliam essa movimentação. Essa renovação do Cameron Hayward também amei, é um cara All-Pro, o líder da defesa, tá? Que muito provavelmente com essa renovação vai terminar a carreira aqui em Pittsburgh, coisa que a torcida claramente queria, tá? Quase que não saía essa renovação, mas graças a Deus o Dan Rooney chegou lá e, enfim, botou tudo em ordem, ao que parece, e isso aí conseguiu sair. Então, vamos embora. Porém, ainda assim, no final do dia de ontem, a gente teve a extensão, finalmente a extensão do Cam Hayward sendo anunciada pelo próprio jogador no primeiro momento, logo em seguida que já começaram a vazar os reportes por parte da imprensa, e o Steelers ainda ontem de noite postou oficializando que de fato o jogador havia assinado a sua extensão por mais 4 anos, o que mantém o Hayward em Pittsburgh por mais 5. De fato era algo que me preocupava nas últimas semanas. Demorou muito para essa extensão acontecer. A gente sabe a política de contratos dos Steelers, como é que funciona com jogadores titulares. Então, muito dificilmente eu imagino que a gente não fosse fechar algo entre a janela do Super Bowl e o Free Agent em 2021. Então, muito bom que a gente conseguiu fechar um acordo com um jogador que recebeu o valor merecido, muito bem pago. É o jogador defensivo acima dos 30 anos mais bem pago na história da NFL. O jogador ainda está no auge, foi ao Pro nas últimas temporadas, segue crescendo, é o líder dessa defesa, é o coração dessa defesa. Então, qualquer valor para o Hayward é muito bem pago. Muita gente se preocupou, e eu entendo a preocupação de dar um contrato tão alto para um jogador já na casa dos 30 anos, o Hayward tem 31. Conhecendo o modo como o Steelers trabalha, geralmente o impacto no cap lá pro final do contrato, lá em 2023, 2024, 2025, deva ser mínimo, se porventura o jogador querer se aposentar ou se porventura cair a produção ao ponto de ter que ser cortado. Acho difícil que isso venha acontecer, mas pro Steelers lá no final do contrato, acredito que não vai ter o impacto negativo que muita gente pode estar projetando. Então, particularmente, não é o que eu me preocupo. Até nessa década mesmo, mas lá no início, não no início, mas no meio de 2014, foi feito algo um pouco semelhante com o Polamalu. O Polamalu ganhou uma extensão contratual
Porém, diferente do Hayward, foi um valor um pouco menor. Também a época era um pouco diferente e tudo mais. Quando o Polamalu se aposentou, o impacto pra gente no cap não foi tão pesado. Então o Steelers já fez uma movimentação semelhante recentemente e vai seguir com o seu capitão por esses anos. Muita tranquilidade agora em Pittsburgh. O Hayward deu uma entrevista hoje falando que ontem pela manhã conversou com o Art Rooney nas instalações do Steelers e que comentou estar preocupado se o futuro dele seria em Pittsburgh mesmo. O Rooney perguntou se ele queria ficar em Pittsburgh e o Hayward disse: com certeza eu quero ficar aqui. Rooney pegou o telefone na hora, ligou pro Colbert, falou: se vira, você tem até hoje para dar um contrato para esse homem. E o Colbert ficou lá trabalhando até tarde no domingo, fechando essa extensão. Muito bom, Hayward vai chegar ainda mais motivado para essa temporada. Eu já havia comentado também no Twitter e em podcasts anteriores sobre a importância de dar uma extensão para o Hayward, não só porque o jogador merece, mas também porque alivia um pouco o cap para essa temporada e pela estrutura de contratos que a gente conhece até então. O Steelers de Paul compartilhou que a gente economiza quase 4 milhões do hit do Hayward teria nessa temporada com a nova estrutura de contrato que o jogador tem. Mais espaço no cap se porventura o Steelers quiser fazer mais alguma movimentação ousada. E surpreendentemente a gente teve contratação, o Dustin Colquitt, Panther, que tinha feito um teste aqui no final de semana. E tinha feito um teste, tinha sido aprovado nesse teste, exames físicos, tudo aprovado. O Steelers estava meio reticente, mas acabou confirmando a sua contratação. Colquitt, ex-Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl 54 com o Kansas City Chiefs, chega agora a Pittsburgh, essa voz de experiência dentro dos special teams da equipe. E aí eu vou deixar de novo pro Ricardo e pro Germano comentarem o impacto que tem essa contratação pra gente. Essa do Colquitt, na minha opinião, ela é a que mais indica uma mudança de postura do time. Porque a gente sempre reclamou do Jordan Berry. É um cara que não é exatamente um punter ruim, mas ele é um punter muito inconsistente. Acho que a palavra é essa, é que ele é inconsistente. É um cara que tanto faz dar uma bomba de 80 jardas como um chutinho de 35, 30 jardas. Então, assim, é complicado. Você depender de um cara assim é muito complicado. Talvez a principal característica que as pessoas procuram em jogadores dos special teams, né? No caso, estou falando dos três, do kicker, do punter e do long snapper, é consistência. Você precisa saber o que é que você tem naquela pessoa. O cara não precisa ser o melhor do mundo, não. Mas você precisa confiar naquele jogador para que ele possa fazer o trabalho dele. E você contar que ele faça o trabalho dele bem. Tá? Então, essas três contratações, pelo que eu falei, me demonstram que os Steelers estão indo de all-in. Contratações. Hoje o Steelers anunciou a contratação do Panther Dustin Colquitt. A gente comentou ontem que era uma história para se acompanhar nos próximos dias. Felizmente a gente se livra do Jordan Berry, que foi o Panther nos últimos 5 anos. Muito inconsistente, revezava bons e maus momentos, até fez uma boa temporada passada. A gente não pode depender do dia como é que o Berry vai estar. A gente teve inclusive derrotas na temporada passada, que obviamente 100% não foram na conta dele, mas ele estava diretamente envolvido, como no jogo contra o Bills, que ele deu talvez o pior punt da temporada. Ponto bem ridículo e deixou o Bills já em uma ótima posição de campo para pontuar. Um jogo extremamente apertado, como foi aquele. Uma posse de bola basicamente definiu o jogo. A gente não pode estar dependendo de como é que o Berry vai estar no dia. Dustin Colquitt, jogador extremamente experiente, um dos pontos mais competentes da NFL. Passou os últimos 15 anos no Chiefs, foi campeão ano passado no Chiefs, foi dispensado, estava no mercado, o Steelers foi, aproveitou, assinou um contratinho de 1 ano e possivelmente, eu imagino que o valor do Colquitt tenha sido mínimo, o Berry não ganhava o mínimo no teto da NFL, então eu imagino que a gente vai economizar ali $1 milhão no cap com essa movimentação ainda, 100% aprovada. E por fim, fechando a nossa rodada de comentários aqui, o Steelers divulgou 2 informações sobre a equipe.
Primeiro, depth chart, tá? Então, quem é titular, pega o elenco dos 53 e monta por posição. Quem é titular, quem é o primeiro reserva, quem é a segunda reserva, a ordem de escolha mesmo, esse é o depth chart. E a lista de capitães. A gente tem nomes já conhecidos, nomes novos na história, nomes inesperados até, pelo menos para mim são inesperados. Então o Ricardo comenta como foi que o Steelers divulgou, o que é que tem de interessante nessas duas listas. Por fim, hoje, o Steelers também anunciou o depth chart da equipe. Ao contrário de outros anos, eu até estava curioso e ansioso para ver como é que seria o de 2020. A gente não tem muitas notícias, de fato, ao longo do training camp, a respeito de algumas posições. A gente só via muitos relatos de treinamento, mas nada muito concreto por parte do Steelers. Eu estava bem curioso para ver sobretudo a disputa da posição de right tackle entre o Zach Banner e o Okorofor, se a gente teria algum sinal quem ganhar essa disputa, e não tivemos. O Mike Tomlin na semana passada deu uma entrevista falando sobre essa disputa, falando que iria botar no depth chart ou o Zach Banner ou o Chuks Okorofor como titular. Um dos dois. O que é que a gente imaginava, o que é que muita gente imaginou? Quando sair o depth chart, a gente vai saber quem é o right tackle titular. E quando saiu hoje de tarde, o Mike Tomlin literalmente botou os dois como titulares. Ou o Chuks Okorofor ou o Zach Banner como right tackle titular. Então não sabemos quem é que vai começar na posição na próxima semana contra o New York Giants. Talvez amanhã ou quarta. Eu não vi a programação de entrevista dos Steelers essa semana quando é que o Tomlin vai falar novamente. Geralmente é a famosa Tomlin Tuesday, mas por jogar no Monday Night Football talvez fale na quarta-feira. Então algo pra gente ver se realmente vai ter quem vai ser o titular e quem vai ter entrevista do Tomlin. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrar de novo, vocês seguirem lá twitter.com/blackyellowbr, o instagram.com/blackyellowbr e o t.me/blackyellowbr, nosso canal no Telegram, tá? É muito importante, ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda vocês a ficarem mais informados sobre a equipe. Acompanha lá fambonanet.com.br/blackyellowbrasil e no Fambonanet, o portal que abriga este podcast, são 47 programas de esportes americanos, tá? NFL, a NBA, a MLB, NHL, a gente tem conteúdo de college football, a gente tem conteúdo de fantasy football, então tem realmente muita coisa para você curtir lá de esportes americanos. Acessa o site que gentilmente abriga o Black Yellow BR, ajuda a gente aqui nessa produção. No mais, as dicas de sempre também, para vocês deixarem 5 estrelas e review lá no iTunes. Se você é usuário do Spotify, segue, compartilha esse podcast com mais amigos. Eu tenho certeza que você conhece torcedores que ainda não estão habituados ao Black Yellow Brasil, tá? É muito, muito importante, ajuda a gente a sempre subir nos rankings. A gente tem estado sempre alto por lá nos rankings de futebol americano, mas é sempre legal ir para mais e ampliar essa audiência, conhecer mais de vocês, tá? É muito, muito gratificante pra gente todo esse contato que a gente tem de vocês, o carinho da torcida é sempre essencial. A gente volta ainda nessa semana, tem um programa para sair sobre previsões da temporada, sobre calendário, bold predictions. Vocês amam as bold predictions. A gente volta nessa semana, e ainda nessa semana, uma vez que a gente entra pro Monday Night Football contra o Giants, um pré-jogo para vocês, para dar aquela expectativa, ligar mesmo os motores com tudo para a temporada. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos ainda nessa semana. Até lá. Pittsburgh's going to the Super Bowl.